Eu tenho dois objetivos com esse vídeo aqui. O primeiro é falar algo sobre o coronavírus que poucas pessoas estão falando, os mecanismos que estão por trás dessa doença e como ele age no corpo. O segundo é explicar o que você pode fazer aí na sua casa para já começar a se proteger e ficar mais seguro de que isso não entre dentro da sua casa. Então vamos lá. Primeiro vamos compreender que o coronavírus é uma doença respiratória, é uma doença que ataca o seu aparelho respiratório e afeta a capacidade do corpo de lidar com o oxigênio. Então, as pessoas que morrem de coronavírus morrem de insuficiência respiratória. Elas não conseguem trazer oxigênio para dentro. Normalmente elas estão num respirador artificial para que elas se mantenham respirando, né? E como funciona o sistema respiratório? O sistema respiratório funciona assim: você inspira, tira o oxigênio do ar, os seus pulmões colocam esse oxigênio nas células vermelhas do seu sangue. As células vermelhas são ricas em ferro. E é essa célula que faz o transporte de oxigênio até o seu corpo. Então você tem todo um sistema de transporte que faz isso para você. A eficiência do sistema de transporte de oxigênio é totalmente dependente da saúde de todas essas células, das células pulmonares e do sistema circulatório das células vermelhas. Essas células vermelhas, na presença de muito açúcar, então quando o seu açúcar no sangue fica muito elevado, elas sofrem um processo chamado glicação. A glicose, né, esse açúcar presente no sangue, eles reagem com a célula vermelha, eles se ligam e essa célula fica enfraquecida, ela fica com menos funções, né, e isso deixa todo o sistema debilitado. Então, isso é chamado de hemoglobina glicada. Os diabéticos têm bastante dessa hemoglobina glicada, que isso é um marcador, né? Isso marca que ele tem diabetes. Só que a gente, quando está com um estilo de vida ruim, a gente também tem isso um pouco aumentado. Não por acaso, os diabéticos também são alvo do coronavírus, muito por causa dessa quantidade de hemoglobina glicada, né, de células vermelhas glicadas. Resumindo, o processo de glicação deixa a célula vermelha mais fraca e mais sensível, né? O coronavírus, ele ataca as células vermelhas do corpo, as células ricas em ferro. E as células vermelhas glicadas são um alvo muito fácil para o coronavírus. Então, quando a pessoa tem níveis muito altos de açúcar no sangue e, consequentemente, muitas células vermelhas glicadas, ela é muito mais sensível aos ataques do coronavírus. Então, se essa pessoa pegar o vírus, ela é um alvo fácil, ela faz parte do grupo de risco. Então, algumas conclusões que a gente pode tirar em cima disso, né? A primeira coisa que a gente pode fazer em casa é evitar o excesso de açúcar no sangue, reduzir a quantidade de açúcar circulante no sangue. Isso a gente pode fazer simplesmente com bons hábitos, né? Então, se você quiser tirar toda a porcaria, né? Tira o excesso de massa, excesso de fritura, de suco, de refrigerante, de doce. A gente está em casa em quarentena, fica entediado, quer comer mais porcaria, né? Só que a hora agora é de tirar essas porcarias. Porque quanto maior a quantidade de glicose no seu sangue, ainda mais se você tem diabetes ou pré-diabetes, pior vai ser o quadro, mais células vermelhas glicadas você vai ter e mais grupo de risco você vai ser. A segunda coisa que você pode fazer é aumentar a sua ingestão de ferro, do ferro M. O ferro do tipo M é o ferro que a gente absorve mais, absorve melhor. E é um ferro que está presente nos alimentos de origem animal. Carnes vermelhas, aves, peixes, principalmente a carne vermelha, né? O vermelho dela é do ferro, né? O ferro de origem vegetal a gente não absorve com a mesma eficiência, não é a mesma coisa. Então, o ideal que você pode fazer agora com a sua dieta é reduzir o consumo dos carboidratos processados, os açúcares, né, e as porcarias industrializadas e comer bastante alimentos de origem animal que, além de serem ricos no ferro M, eles são amigos do seu sistema imunológico, porque possuem vitamina A, vitamina D e uma série de minerais e vitaminas, né, são alimentos bem completos. Caso você seja uma pessoa que evita comer carne, você opta pelo vegetarianismo e quer garantir um pouco mais a sua ingestão desse ferro, você pode comer os alimentos ricos em ferro de origem vegetal, né, como alguns grãos que tem por aí, na presença de substâncias cítricas como limão. Isso vai fazer com que você possa absorver um pouco mais desse ferro. Não é a mesma coisa, mas pelo menos você vai conseguir absorver um pouco mais do ferro e proteger mais as suas células vermelhas desses ataques aí.
A terceira coisa que dá para fazer em casa é evitar o consumo dos óleos vegetais à base de sementes, as gorduras inflamatórias. Esses óleos, principalmente combinados com açúcar, eles aumentam bastante o potencial inflamatório do seu corpo e isso provoca uma série de lesões internamente nas artérias. Essas lesões nas artérias também vão aumentar a chance de você ter doença cardíaca e junto com a hemoglobina glicada você vai ter um quadro inflamatório que também deprime o seu sistema imunológico. Então, além de você ter uma maior predisposição para doenças cardíacas, os entupimentos, as lesões arteriais, né, as doenças circulatórias, você ainda vai ter uma supressão, aí vai afetar bastante o seu sistema imunológico. Então, tira de cena aí margarina, óleo de soja, óleo de milho, canola, girassol, esses óleos que a indústria usa bastante, que são muito baratos, e começa a usar aí gorduras mais naturais, né? Manteiga, azeite, o próprio óleo de coco, essas gorduras são estáveis e têm um potencial inflamatório bastante baixo. A combinação dessas gorduras inflamatórias com açúcar e um quadro de pressão alta piora bastante o quadro no coronavírus. Não por acaso, 75% das mortes na Itália acontecem em pessoas hipertensas e 35% né, em pessoas que têm diabetes. Então, vale muito a pena levar em consideração que essas pessoas são as mais sensíveis, muito pela falta aí do ferro, mas também pelo aumento da atividade inflamatória. Uma quarta coisa que você pode fazer é fazer atividade física, mesmo em casa, mesmo apertadinho aí no espaço de casa, uns 20 minutos por dia de forma leve. A atividade física, aos poucos, de forma crônica, ela aumenta a quantidade de células vermelhas, ela facilita o corpo a oxigenar melhor as células. Então você tem uma melhora na distribuição de oxigênio, isso vai deixar você mais resistente. Bom, a mensagem que eu quero trazer aqui é o seguinte: a doença é séria e as pessoas que estão debilitadas normalmente não precisam ser mais velhas. Basta você ter pressão alta, esses maus hábitos, quadros de anemia, né? Uma pessoa que está aí com ferro bem reduzido no corpo é uma pessoa muito sensível, porque o vírus vai fazer um grande estrago, né? Pré-diabéticos. E o que você pode fazer em casa a partir de agora? Entenda uma coisa, essa doença, a epidemia provavelmente vai passar, esse caos todo vai passar, mas o vírus, ele vai ficar um bom tempo, né? Então, o que você vai fazer daqui para frente? A hora de começar a se preparar é agora, mesmo no tédio dentro de casa, mesmo sem poder sair ou saindo pouco. Então, mais comida de verdade, não tenha medo dos alimentos de origem animal, evite os processados, comece a fazer uma atividade física, tire as gorduras vegetais aí de cena e você vai fazer um grande trabalho para o seu corpo. Então, cuidado, a quantidade de ferro no corpo é um bom caminho. Muito obrigado e em breve eu tenho mais conteúdo. Até mais.